Muito bem, nós vamos usar aqui o Gemini para nos ajudar a fazer o nosso treinamento, tá? Lá no outro treinamento de Python, na introdução ao Python, nós usamos o ChatGPT, legal? Agora nós vamos usar o Gemini, que é do Google. O objetivo aqui é mostrar para você que às vezes você não precisa ir atrás de um treinamento. Você quer aprender uma coisa nova? Vem aqui na inteligência artificial que você vai conseguir compreender e aprender o que você precisar, tá? Desde tópicos mais básicos até tópicos mais avançados, beleza? Como é que eu vou fazer com ele aqui, ó? Eu vou começar, né? Você vê que nós temos uns slides ali, né? Ó, tá aqui. Nos slides nós temos os nossos tópicos, que foi o que eu apresentei para vocês. Eu peguei esses tópicos aqui e colei nesse documento texto, ó, tá? Daí eu vou falar para ele o seguinte, ó, eu estou fazendo um treinamento de Python e eu já tenho aqui esse conteúdo. Vou passar o conteúdo para você e vou precisar da sua ajuda. É bem provável que ele já faça um resumo para mim de tudo. Daí eu vou entrando no detalhe de cada tópico que eu ainda tenho dúvida. Legal? Então eu vou copiar todo esse texto aqui. Vou começar informando para ele o seguinte, ó. Olá, estou aprendendo como desenvolver APIs REST com Python usando Flask e SQL Alchemy. Eu possuo a descrição dos tópicos que desejo estudar e gostaria que você me ajudasse nos meus estudos. Segue a descrição dos tópicos. Inclusive, né, você pode chegar para ele e dizer, cara, tu queria aprender como fazer uma API REST com Python, me sugira aí os tópicos. Ele vai te dar um passo a passo. Eu quero aprender isso em 10 módulos, em 5 módulos, em 3 módulos. Enfim, você pode pedir para ele e ele vai te sugerir o passo a passo, né, do que você deve estudar, tá? Muito bem, vamos ver o que ele respondeu aqui, ó. Olá, fico feliz em auxiliar nos seus estudos sobre APIs REST com o Python, Flask e SQL Alchemy. A descrição dos tópicos que você mencionou é ótima e cobre os principais pontos que você precisa aprender. Abaixo eu apresento algumas sugestões para te ajudar a aprofundar seus conhecimentos em cada módulo, tá? Módulo 1, recursos adicionais. Aí ele passou aqui, ó, um link para um tutorial, um link para a documentação oficial do Flask. Passou alguns exercícios aqui, ó, criar um script Python, implementar os métodos tal, testar a API utilizando Postman. Módulo 2, passou ali novamente alguns recursos adicionais dos exercícios. Módulo 3, a mesma coisa. Então ele veio nessa linha de raciocínio. Já sei como é que eu vou ajudar esse cara. Eu vou passar aqui alguns recursos adicionais para ele e vou passar alguns exercícios para ele ir implementando. E foi assim que ele fez. Lá no final ele colocou dicas gerais, ó, pratique bastante, participe da comunidade, mantenha-se atualizados e colocou ali alguns recursos adicionais no final, tá? Perfeito. Essa foi a linha de raciocínio dele. Agora eu vou começar a fazer perguntas para ele, tá bom? Tipo, a gente já vai começar aqui no nosso módulo 1, tá? Então eu vou perguntar para ele o que é isso daqui, ó. Ok. Por favor, me informe sobre o que são API REST. Ele vai explicar, tá? Então, se você ainda não sabe o que é uma API REST, é bom que você leia isso daqui. Evidentemente que eu não vou ler tudo, tá certo? Então, ele vai começar a explicar o que são as APIs REST, tá? Quando a gente vai desenvolver web services, né, nós temos duas alternativas. Nós temos a alternativa de desenvolver web service como um SOAP, que é como funciona o web service da NFE, da Nota Fiscal Eletrônica, por exemplo, tá? Então, você fica trocando ali arquivos XML, né? E existe uma certa arquitetura ali por trás, tá? E você pode desenvolver como um API REST, tá? Que é mais simples do que o SOAP, legal? Ela vai utilizar o RIs para identificar os recursos. Para nós manipularmos os recursos, nós vamos ter os métodos get, post, put e delete. São os 4 métodos mais utilizados. São métodos HTTP, ou seja, facilitam até o nosso aprendizado e a implementação do que a gente quer fazer, tá? Então, o get eu quero constar alguma coisa, post eu quero inserir alguma coisa, put eu quero alterar alguma coisa, delete eu quero excluir alguma coisa, tá?
Representação de recursos em formatos padronizados, normalmente JSON, numa API REST, tá? Ele menciona aqui XML, mas é difícil você encontrar uma API REST implementando, trocando dados utilizando XML, tá? Normalmente é utilizado o JSON, tá? Quais são as vantagens de uma API REST? Interoperabilidade, escalabilidade, facilidade de uso, padronização. Quais são os desafios das APIs REST? Segurança, desempenho, documentação. Exemplos de API REST. API de redes sociais, APIs de e-commerce, APIs de mapas. E recursos para aprender mais, ele vai passar aqui, ó, tutorial, guias de design, documentação oficial do Flask e um Flask Mega Tutorial, ó. Legal, hein? Então ele passa aqui alguns links interessantes para você dar uma olhada. Será que funciona o link, hein? Deixa eu tentar entrar nesse Mega Tutorial aqui só para eu ver. Funciona assim. Tá aí, ó. Tá? Mega Tutorial do Flask. Então nós temos aqui 23 capítulos nesse Mega Tutorial. Tá? Documentação oficial do Flask. Vamos ver se funciona. Também funciona 100%. Ok? Às vezes ele pode te passar um link quebrado. Mas não foi o caso aqui, ó. Todos os links estão funcionando, tá? Então, novamente, se você ainda não conhece de REST, o que é REST? O que é isso? É bom que você se aprofunde nesse ponto aqui primeiramente. Legal? Pois vai ser muito importante que você tenha esse conhecimento teórico para conseguir, né, compreender o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Daí você pode ou dar uma olhada nesses links que ele está mandando aqui, tá? Ou você pode ir perguntando mais para ele. Tá, pois me explique mais sobre... e aí, enfim, vamos dizer que você não entendeu alguma coisa aqui, tá? Aqui, por exemplo, né? Representação dos recursos em formatos padronizados, tá? Me explique mais sobre JSON. Ele vai te explicar. Ah, por que são usados os métodos get, put, post e delete? Ele vai te explicar, tá? Então, na dúvida, vai perguntando para ele, que ele vai te explicando até você compreender aí plenamente ou quase plenamente o que é que se trata o REST, tá certo? Voltando aqui, ó, nós temos os princípios de arquitetura REST e vantagens e desafios. Já colocou até algumas vantagens ali, não foi? Mas ainda assim eu vou perguntar de novo. Ó, princípios de arquitetura REST, tá? Por favor, me explique sobre princípios de arquitetura RESTful. Daí ele vai explicar, né? A arquitetura REST define um conjunto de princípios para a criação de APIs interoperáveis, escaláveis e fáceis de usar. Essa arquitetura é baseada em 6 princípios fundamentais. Ó, 6, tá? A identificação dos recursos é uma URI, é um endereço. Tá? Então vai ter um endereço para você chegar naquele recurso, tá? www.recurso.com/usuário. Aí você vai ter acesso aos recursos do usuário, tá? Ou para listar, ou para inserir, ou para alterar, ou para excluir, tá? Manipulação dos recursos, utilizando os comandos get, post, put e delete. Quando você acessa o recurso, quando você acessa esse www.recurso.com/usuário utilizando um get, ele sabe que você quer consultar. Se você acessar esse mesmo recurso utilizando um post, está querendo inserir alguma coisa, daí tem que mandar um usuário ali no corpo da requisição, no formato JSON normalmente, tá? Um put está querendo alterar o usuário e o delete está querendo excluir aquele usuário, tá? Representação de recursos em formatos padronizados, normalmente um JSON, tá? XML é mais utilizado no web service do tipo SOAP, daquele da nota fiscal eletrônica, por exemplo, tá? REST normalmente é utilizado o JSON. Estado desacoplado. O estado da aplicação não é armazenado no cliente, tornando as APIs RESTful stateless e escaláveis. Arquitetura cliente-servidor. A arquitetura RESTful separa a responsabilidade entre o cliente e o servidor, tornando a API mais flexível e robusta. E interface uniforme. A interface da API RESTful é uniforme, o que facilita o aprendizado e o uso de diferentes ou por diferentes desenvolvedores. Então, esses aí foram os 6 princípios fundamentais, ó, tá? Daí ele vai trazer 5 componentes principais, tá? Quais são os componentes principais? Os recursos, né, são as entidades nomeadas que podem ser acessadas e manipuladas através da API.
URIs, identificadores únicos que identificam cada recurso. O URI nada mais é do que um endereço, né? Um link, tá? Um endereço web lá para você acessar o recurso, tá? www.recurso.com/usuário. Pronto, isso aí é um URI, tá? É uma forma de você acessar aquele recurso e manipulá-lo de acordo com os comandos que você está mandando, tá? São os métodos HTTP. Esses são os comandos que você vai mandar para o URI que você está consumindo, né? Get, consultar, post, inserir, put, alterar e delete, excluir. Cabeçalhos HTTP são usados para fornecer informações adicionais sobre a requisição ou a resposta, tá? Então, na requisição HTTP tem alguns cabeçalhos, né? E você pode mandar dados ou mesmo receber dados do servidor que vem neste cabeçalho, que vão ou vem neste cabeçalho. E códigos de status HTTP são usados para indicar o resultado da requisição. Isso daqui é muito interessante, ó. Já nós vamos adentrar nessa questão dos códigos de status HTTP, porque ele não explicou aqui de forma mais abrangente o que é que significa isso, tá? Quais são as vantagens da arquitetura REST? Interoperabilidade, podem ser facilmente usadas por diferentes plataformas de linguagem de programação, plataformas e linguagem de programação, tá? Então, eu estou escrevendo uma API REST em Python, mas o meu programa foi feito, né? Para acessar essa API foi feito em Flutter, em Delphi, não tem problema nenhum, ok? Eu vou saber qual é o link para eu acessar o meu web service. Eu vou mandar um GET para ele. Ele vai me retornar uma resposta no formato JSON. Eu vou manipular esse JSON aqui na minha linguagem que eu estou construindo o meu front-end e acabou-se. Eu quero inserir um usuário. Basta que eu mande no formato JSON que o meu servidor está esperando e ele vai inserir aquele usuário, tá? Então, é bem tranquila essa interoperabilidade, tá? Escalabilidade. As APIs REST são projetadas para serem escaláveis e lidar com grandes volumes de requisições. Facilidade de uso, muito simples de fazer e de utilizar. Padronização. As APIs REST elas seguem conjuntos de regras bem definidas, né, o que facilita a documentação e o entendimento. E quais são os desafios? Segurança, desempenho e documentação. Tá? Ele mostra aqui alguns recursos no final. Vamos falar um pouquinho sobre esses códigos de status HTTP. Ó. Fale mais sobre isso. Os códigos HTTP são mensagens padronizadas que um servidor envia para um cliente para indicar o resultado de uma requisição, tá? Então vamos dizer que o meu link lá, né, o meu web service está no www.recurso.com/usuário. Esse recurso, né, esse link, ele serve para eu consultar, inserir, alterar e excluir os usuários. Legal? Então eu mandei uma requisição post, tá? Ou seja, eu quero inserir um novo usuário neste link, tá? Através dessa URI. Mandei o usuário no corpo da minha requisição no formato JSON. O servidor ele vai me retornar um código de resposta, ok? Se ele me retornar um 201, significa que o usuário foi criado lá, deu certo, tá? Se ele me retornar um 200, significa que também deu certo, tá? Inclusive eu posso configurar isso daqui no meu servidor. Ó, sempre que eu inserir um novo recurso, retorne um 200 mesmo. Ou retorne um 201, porque faz mais sentido, né? Algo foi criado, tá? Agora, se ele retornar um 404, significa que aquele recurso não foi encontrado, tá? Pode ser que eu tenha dito, ó, o recurso é www.recurso.com/usuário. Só que na hora de você consumir esse recurso, você colocou www.recurso.com/usuários com um S. Esse link, né, não existe. É usuário no final, não é usuários. O que vai acontecer? Ele vai retornar um 404. Tá? Se por um acaso o servidor estiver fora do ar, no momento que você for tentar consumir o recurso, pode ser que retorne aqui um 500. Erro interno no servidor. Tá? Ou um 503, serviço não está disponível. Legal? Então esses códigos aqui são códigos padrões, tá? Não estão todos aqui. Provavelmente ele vai dar uma lista aqui no final, um link, ó, tá aqui o link, tá? Nesse link você vai encontrar todos os códigos HTTP. Legal?
E são esses códigos que são utilizados para nós entendermos o que é que está acontecendo no servidor. Quando a gente está implementando a nossa própria API, nós vamos utilizando também esses códigos aqui, tá? Deu um erro, manda um código qualquer. Aliás, manda um código específico do erro, né? O recurso não foi encontrado, é o código 404. O recurso foi inserido, é o código 201. O cara está querendo consultar os usuários, é um GET que ele está mandando para consultar os usuários, a gente manda um 200, deu certo. Além de mandar um 200 como código, a gente manda a lista de usuários em formato JSON no corpo da resposta, né? Para aí o cara ele poder manipular esse conteúdo JSON e apresentar os usuários dentro da aplicação dele, tá? Esses então são os códigos HTTP que ele menciona aqui em cima, tá? E assim você vai fazendo, né? Você vai perguntando para ele, não entendeu alguma coisa, pergunta mais um pouco, que ele vai te explicar melhor. Por exemplo, o RIs, tá? Cara, não entendi o que é o RI, não. Você coloca aqui, tá? O que são os RIs? Ele vai te explicar melhor, beleza? E assim você vai tendo um conhecimento mais aprofundado do assunto que você está estudando. Próximo tópico aqui, vantagens e desafios das APIs REST. Basicamente ele já mencionou ali. E finalmente vem a introdução ao Python para APIs, tá? Vou colocar isso aqui lá agora, ó. Por favor, me explique sobre introdução ao Python para APIs. Vamos ver o que é que ele vai colocar aqui para a gente. Python é uma linguagem de programação versátil e amplamente utilizada no desenvolvimento de APIs. Sua sintaxe simples e legível a torna ideal para iniciantes, enquanto sua robustez e flexibilidade a tornam adequada para projetos complexos. Quais são as vantagens de usar o Python para APIs? É fácil de aprender, tá? Então a sintaxe é simples e intuitiva, facilitando o aprendizado para iniciantes. Tem uma comunidade ativa, tem uma ampla biblioteca de ferramentas, é versátil, é escalável, versátil, né? Pode ser usado para desenvolver APIs REST, GraphQL, SOAP e até mesmo outros tipos de API. Tá? No nosso caso aqui, o foco é no REST, né? Escalável. Pode ser usada para desenvolver APIs que podem lidar com grandes volumes de requisições. Portátil. É uma linguagem portátil que pode ser usada em diferentes plataformas, Linux, Windows e no macOS. Quais são os recursos para aprender Python para APIs? Daí ele vai te mostrar aqui, vai te passar um link aí de alguns recursos importantes, né? Então, temos aqui o tutorial para o Python para iniciantes, como criar API Python com o Python, né? Criando sua própria API com o Python aqui, tem um vídeo no YouTube. E aqui vem a documentação, a documentação oficial do Python, do Flask e do SQL Alchemy, tá? Inclusive ele menciona também alguns livros aqui para leitura. Mas enfim, não precisa ir nesses links aqui não, basta você ir perguntando para ele, que ele vai te explicando exatamente o que você precisa saber. Legal? Evidentemente, se você quiser ser um especialista, né? Aí sim. Aí você vai ler um livro, vai atrás de material mais profundo sobre aquele tema, tá certo? E aí você vai se tornar um especialista naquele assunto. Mas não é o nosso caso aqui, tá? O nosso caso aqui é aprender como desenvolver uma API REST utilizando o Python, juntamente com o Flask e o SQL Alchemy, tá? Acessando aí um banco de dados MySQL a princípio, mas com o SQL Alchemy, ele é um ORM, né? Nós podemos utilizar para acessar qualquer banco de dados aí que ele suporte. Na MySQL é um deles, a gente vai ver isso aí mais na frente, tá? Então pronto, esse primeiro módulo aqui foi só para mostrar aí qual é o conhecimento teórico inicial que você deve ter para construir, né, a API REST utilizando o Python, tá? Então, antes de seguir, né, abra o Gemini ou o ChatGPT, ou os dois. Pode ir fazendo com os dois ao mesmo tempo, melhor ainda, tá? E vá fazendo perguntas para eles. Vá colocando seus prompts aí sobre o que são REST, né, o que é uma API REST, o que são Web Services, tá? E como desenvolver API REST com o Python, tá? Fique aí nessa parte inicial, introdutória, teórica, nesse primeiro momento, tá? Porque a partir de então, né, depois disso, nós vamos partir para a prática, tá? A partir do nosso segundo módulo, tá bom?